Prepare-se para viajar de volta ao mundo dos vikings e dragões. O tão aguardado trailer do live action de Como Treinar o Seu Dragão finalmente chegou, trazendo novas cenas dessa adaptação ambiciosa. Mas será que o filme conseguirá capturar a alma da animação original? Desde que foi anunciado, a escolha do elenco gerou debates entre os fãs, e o primeiro teaser já nos deu uma pequena amostra do que estava por vir. Agora, com essas novas cenas, podemos analisar melhor como essa transição para o live action está sendo feita. Algumas cenas impressionam pela fidelidade e pelo impacto visual, reforçando que a produção está levando a grandiosidade da franquia a sério. Hoje, vamos mergulhar nos acertos do trailer, destacando as cenas mais marcantes e como elas conseguiram transmitir a essência dessa história. Então, ajuste sua cela, suba no banguela e vamos explorar o que esse trailer nos revela. Melhores cenas. Agora vamos falar sobre os pontos mais impressionantes que esse trailer trouxe, começando por aquilo que realmente nos faz lembrar o que amamos na franquia. A primeira grande cena que se destaca é, sem dúvida, a de Banguela e Soluço voando juntos. A adaptação conseguiu capturar a fluidez e a emoção de seus voos, trazendo uma sensação de liberdade que sempre foi uma das marcas registradas da animação. O movimento do dragão e a interação com Soluço estão lindamente executados, e a cena parece estar fiel à magia que os fãs tanto amam. É difícil não se emocionar ao ver esses dois juntos novamente no céu, como se o tempo não tivesse passado. Outro grande destaque é a cena com o Morte Rubra, a enorme e poderosa criatura que desafia tudo em seu caminho. O visual do dragão é impressionante, tanto pela sua escala, quanto pela fidelidade à versão animada. A ameaça do Morte Rubra é palpável, e a tensão é visível até mesmo nas poucas imagens que vimos no trailer. Essa cena faz com que a promessa de uma adaptação épica seja real, já que ele transmite toda a grandiosidade do universo dos dragões. Além dessas cenas de impacto, a produção também acertou ao manter a atmosfera viking. O cenário de Berk e a imersão visual com as construções, paisagens e efeitos especiais garantem que o espírito da animação permaneça intacto, transportando o público para aquele mundo mágico e perigoso. E sem dúvida, um dos maiores responsáveis por amplificar o impacto dessas cenas é a música que acompanha o trailer. A escolha musical, com uma melodia épica e emocional, não apenas eleva a tensão das cenas de ação, mas também evoca a mesma sensação de aventura e profundidade que a trilha sonora original de Como Treinar o Seu Dragão fez tão bem. Ela cria uma atmosfera de nostalgia e grandiosidade, deixando claro que a adaptação não só busca reproduzir o que foi feito na animação, mas também expandir essa experiência sonora e visual. A música, que combina elementos clássicos com toques modernos, vai direto ao ponto, amplificando as emoções que as cenas transmitem, desde a liberdade dos voos de Soluço e Banguela até a grandiosidade da ameaça do Morte Rubra. É, sem dúvida, uma das chaves para o sucesso emocional do trailer. Elenco polêmico. Vamos falar sobre algo que tem gerado bastante debate entre os fãs: a caracterização dos personagens. Embora o trailer tenha sido visualmente impressionante, algumas escolhas em relação ao elenco e ao design de certos personagens chamaram a atenção, nem sempre para o lado positivo. Vamos começar com a Astrid, que, embora tenha uma atuação que promete ser boa, não consegue se assemelhar com a personagem original da animação. A atriz escolhida traz um visual muito diferente da versão animada da guerreira Viking. E isso não se deve apenas à atriz, mas também ao figurino, que poderia ter sido mais fiel ao design icônico da personagem. Algo simples, como uma peruca loira ou roupas que lembrassem mais a Astrid que conhecemos, poderia ter feito toda a diferença na caracterização. Outro ponto de atenção é a personagem Cabeça Quente. A escolha para esse papel também trouxe algumas diferenças visuais em relação à animação, o que gerou certa estranheza. Embora essas mudanças de aparência não afetem a essência dos personagens, elas ainda assim são notáveis, principalmente para quem está tão acostumado com a versão animada. Uma mudança visual que se destaca, embora pequena, é a alteração no cabelo de alguns personagens. Por exemplo, Cabeça Dura, que sempre foi loiro, agora é ruivo. E Perna de Peixe, outro personagem loiro, tem o cabelo preto. Embora essas mudanças sejam sutis, elas criam um certo desconforto visual para os fãs mais atentos.
Mas apesar dessa mudança na cor dos cabelos, tanto Cabeça Dura quanto Perna de Peixe ainda se assemelham muito aos personagens que conhecemos, mantendo a essência visual deles de forma bastante fiel, o que ajuda a preservar a identidade dos mesmos. E por último, temos Melequento. Embora o personagem continue com a mesma essência cômica, seu porte físico está diferente. No original, Melequento sempre foi forte, mas nesse live action, ele parece desnutrido se comparado ao da animação, o que causa um contraste considerável com a versão animada. Por outro lado, se tem uma coisa que a adaptação acerta em cheio, são os personagens Estoico e Bocão. Esses dois estão simplesmente incríveis. O elenco conseguiu captar a essência desses personagens de uma maneira fantástica. Estoico, o pai do Soluço, mantém aquela imponência e bravura que o tornaram tão cativante na animação. Sua aparência de guerreiro viking, com a cara de durão, está perfeitamente retratada, e é um dos pontos altos dessa adaptação. Já Bocão, o viking com um gancho e uma perna de pau, também teve uma ótima caracterização. Esses dois personagens são, sem dúvida, uns dos maiores acertos dessa transição da animação para o live action. E eles realmente trazem à tona toda a nostalgia e a energia da obra original, algo que é essencial para qualquer adaptação bem-sucedida. E não podemos deixar de falar sobre um dos maiores acertos desse live action, a dublagem. Sim, a dublagem está simplesmente fenomenal. O fato de terem mantido o mesmo elenco de dubladores da animação foi uma escolha acertadíssima, que vai trazer uma enorme carga de nostalgia para os fãs da franquia. Ouvir as mesmas vozes que marcaram nossa infância ajudará a conectar instantaneamente os espectadores aos personagens que tanto amamos. Essa continuidade na dublagem faz toda a diferença para a identificação dos personagens. Ao ouvirmos Soluço falando com aquela voz que já conhecemos tão bem, é como se o tempo não tivesse passado. Isso cria um vínculo emocional poderoso, trazendo aquela sensação familiar e calorosa de rever um velho amigo. A mesma coisa acontece com Astrid, Estoico e até mesmo Bocão. As vozes trazem personalidade e emoção aos personagens, fortalecendo a conexão com o público. Além disso, a dublagem ajuda a manter a essência da obra original. As entonações, expressões e até as piadas funcionam da mesma maneira que na animação, o que é essencial para preservar o humor e o tom da história. Isso faz com que o filme tenha aquele clima leve e emocionante que marcou tanto a trilogia original. E claro, o contraste entre a voz de Soluço e a de Estoico continua divertido e emocionante, mantendo a dinâmica pai e filho intacta. Outro ponto que merece destaque é como a dublagem contribui para a nostalgia. Ao ouvir essas vozes, somos imediatamente transportados de volta para Berk, revivendo as aventuras de Soluço e Banguela. É como se estivéssemos revisitando memórias queridas, só que agora com um toque de realismo proporcionado pelo live action. Essa familiaridade vai tocar o coração dos fãs e atrair uma nova geração para esse mundo fantástico de dragões e vikings. Agora, falaremos sobre o que realmente importa em qualquer adaptação: a fidelidade à essência da obra original. No caso de Como Treinar o Seu Dragão, o grande desafio para o live action é manter a alma do filme animado. E felizmente, o trailer demonstra que o coração da história está sendo respeitado, principalmente nas cenas de ação e nas interações entre Soluço e Banguela. Essas sequências, como o voo dos dois, capturam toda a magia e o vínculo entre o cavaleiro e seu dragão, algo que sempre foi o centro da história. A forma como os dois se conectam em cena traz a mesma sensação de amizade e lealdade que a animação nos proporcionou. Além disso, a cena com Morte Rubra, que mencionamos anteriormente, também é um exemplo claro de como o filme mantém a grandiosidade da história original. Ao apresentar um dragão imponente e perigoso, o trailer nos lembra da magnitude dos desafios enfrentados por Soluço e seus amigos. Esse tipo de cena, que transmite a ameaça e a magnitude dos dragões, é essencial para manter a atmosfera épica que sempre foi uma das características mais marcantes da franquia. E mais, o cenário de Berk, a ilha Viking onde tudo acontece, também foi recriado de forma impressionante. As construções, as paisagens e o design geral da vila nos transportam de volta para aquele mundo. Mesmo com a transição para o live action, a produção conseguiu manter a essência desse lugar icônico, que tanto amamos na animação. Essas cenas de fundo, somadas aos detalhes dos dragões, ajudam a manter a alma do filme original. Portanto,
Mesmo com as mudanças em alguns personagens, o trailer mostra que a essência de como treinar o seu dragão está sendo preservada, o que é extremamente positivo. Para concluir nossa análise, fica claro que o trailer do live action de Como Treinar o Seu Dragão entrega tudo o que os fãs esperavam. Apesar das pequenas diferenças na caracterização de alguns personagens, que podem gerar um certo desconforto visual, a adaptação mantém a essência da animação original. As cenas de ação, como o voo de banguela e soluço e o confronto com o Morte Rubra, demonstram que o filme não está apenas tentando recriar, mas sim expandir e dar uma nova vida à história. Com uma produção visualmente impressionante e a promessa de uma boa atuação do elenco, as expectativas para o filme são muito altas. Mesmo com as mudanças que podem dividir opiniões, o trailer mostra que a alma da obra será preservada, o que é fundamental para o sucesso da adaptação. Então, para quem é fã da franquia, esse primeiro olhar no live action é, sem dúvida, um sinal de que as coisas estão indo na direção certa. Resta esperar para ver como esses elementos se juntarão na versão final do filme. Agora, é só torcer para que a promessa de uma adaptação épica se concretize nas telas e que, Como Treinar o Seu Dragão, mantenha a magia que conquistou tantos corações ao longo dos anos. O terror terrível!